Seja bem-vindo. Hoje tenho o prazer de apresentar a vocês uma obra que promete ser uma jornada fascinante no entendimento das motivações que impulsionam nossas ações diárias. Por que fazemos o que fazemos, de Mário Sérgio Cortella, é uma obra que desvenda os significados por trás de nossas escolhas, conectando filosofia, propósito e o papel do trabalho em nossas vidas. Mário Sérgio Cortella, renomado filósofo e escritor brasileiro, nos guia por reflexões profundas sobre a qualidade de vida, o propósito no trabalho e a busca por significado. Se você está pronto para explorar os motivos que moldam suas ações e descobrir como atribuir um propósito mais profundo às suas atividades diárias, este livro é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo incrível que estamos preparando para você. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar essa jornada de descobertas. Estou certa de que será uma experiência enriquecedora para todos nós. Vamos começar. Vida com propósito. Da morte um dia, pronto, me acabo. Pois seja o que tem de ser. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Mário Quintana. Em um dia qualquer, assim como todos, encaro o inevitável destino da morte. A certeza desse fim iminente não me abala, pois, afinal, é a natureza das coisas. Mário Quintana, em sua poesia reflexiva, expressa essa resignação diante da mortalidade. Ele reconhece que a morte é uma inevitabilidade a ser enfrentada, e, de certa forma, até mesmo acolhida. O poeta, com uma dose de humor peculiar, sugere que o verdadeiro desafio, o diabo, reside em simplesmente deixar de viver. Nas entrelinhas, Quintana nos convida a refletir sobre a importância de valorizar a vida enquanto estamos aqui, aproveitando cada momento, pois é na existência plena que encontramos sentido. Prefácio. Para Por que Fazemos o que Fazemos, de Mário Sérgio Cortella. Em Por que Fazemos o que Fazemos, Mário Sérgio Cortella nos conduz por uma reflexão profunda sobre o sentido e propósito de nossas vidas. Com sua habilidade característica de comunicar ideias complexas de forma acessível, o autor nos leva a questionar as motivações por trás de nossas ações cotidianas, desafiando-nos a buscar um entendimento mais profundo sobre o que impulsiona nossas escolhas. Cortella parte da premissa de que uma vida pequena é aquela que se move automaticamente, sem consciência plena das razões que a norteiam. Ao explorar conceitos como propósito, alienação e reconhecimento, o autor nos convida a repensar não apenas o que fazemos, mas também por que o fazemos. O livro aborda questões existenciais com base em diversas perspectivas, desde referências religiosas, como o juízo final, até conceitos filosóficos de pensadores como Karl Marx e Hegel. O autor destaca a importância de encontrar significado nas atividades que empreendemos, não apenas no âmbito profissional, mas em todos os aspectos de nossa jornada. No contexto contemporâneo, em que a busca por propósito ganha cada vez mais destaque, Cortella oferece insights valiosos e pragmáticos. Ele explora a relação entre propósito e realização, destacando a necessidade de reconhecimento pessoal nas escolhas que fazemos. Ao desafiar a alienação, o autor propõe uma visão integrada do ser, onde a subjetividade se materializa nas ações conscientes. Por que Fazemos o que Fazemos não é apenas um livro de reflexões abstratas, é um guia prático para aqueles que buscam uma vida mais significativa e consciente. Cortella nos convida a mergulhar em uma jornada interior, a fim de compreendermos não apenas o que fazemos, mas, mais crucialmente, o porquê. Este livro é um convite à autorreflexão e uma bússola para orientar nossas escolhas em direção a uma existência mais plena e satisfatória. Capítulo 1 – A importância do propósito. No primeiro capítulo do livro Por que Fazemos o que Fazemos, de Mário Sérgio Cortella, somos levados a refletir sobre a qualidade de vida e o propósito por trás de nossas ações. Cortella inicia destacando a importância de uma vida que não se limite à mera existência automática, sem reflexão. O autor introduz a ideia do juízo final presente em algumas religiões, onde uma divindade questiona a valia de nossas vidas. Essas perguntas, segundo Cortella, estão ligadas à percepção dos sentidos, tanto em significado quanto em direção. Mesmo para aqueles sem crenças religiosas, a concepção científica de uma única existência nos leva a considerar o valor dessa vida. A busca por propósito, especialmente no contexto do trabalho, é ressaltada. Muitas pessoas anseiam por algo além do ganho salarial, buscando reconhecimento e valorização. Cortella observa uma mudança na sociedade, antes focada na sobrevivência, agora voltada para a realização pessoal. O conceito de alienação, originado na modernidade com Hegel, é apresentado como a sensação de não pertencer a si mesmo. Cortella destaca a importância do reconhecimento nas atividades que realizamos, conectando-se à ideia de objetivar a subjetividade, conforme proposto por Hegel. A reflexão sobre o trabalho como uma ação transformadora consciente nos distingue de outros animais, enfatizando a necessidade de compreendermos por que fazemos o que fazemos.
A palavra grega praxis é introduzida para descrever as ações que não são apenas impulsos naturais, mas decisões conscientes. O autor aborda a forte ligação entre trabalho e construção da própria realidade, destacando como até mesmo a noção de saúde está atrelada ao retorno ao trabalho. Cortella propõe que o propósito original do trabalho é evitar a própria extinção, sublinhando que somos seres de carência e necessidade. Um cálculo curioso é compartilhado: se não trabalhássemos como humanos, seríamos limitados a apenas 10 milhões em comparação aos mais de 7 bilhões atuais. Isso destaca a natureza antinatural de nossa ação no mundo, transformando a natureza para enfrentar desafios, sem necessariamente destruí-la. Dessa forma, o autor nos convida a reconhecer a necessidade inegável do trabalho, seja para garantir a sobrevivência ou para deixar nossa marca no mundo, apresentando o trabalho como uma transformação consciente essencial para nossa existência. Capítulo 2: Eu, robô não. Na agitada paisagem urbana de São Paulo, a visão diária de congestionamentos desencadeia uma reflexão profunda sobre o deslocamento rotineiro de milhões de trabalhadores. O autor destaca a carga que os cerca de 11 milhões de habitantes da capital paulista carregam em seu cotidiano profissional. A sociologia, na ótica de Emily Durkheim, introduz o conceito de divisão social do trabalho, levantando questões sobre a escolha de profissões e a natureza das tarefas diárias. Essa reflexão leva a um diálogo interno, questionando o propósito subjacente ao que fazemos em nossas vidas. Karl Marx oferece uma distinção crucial entre os reinos da necessidade e da liberdade. No reino da necessidade, as atividades são motivadas pela compulsão de sobreviver, enquanto no reino da liberdade, as escolhas conscientes definem nossa existência além da mera subsistência. A utopia de Marx vislumbrava uma sociedade em que a tecnologia permitiria uma jornada de trabalho de apenas 4 horas, proporcionando mais tempo para lazer e interação familiar. No entanto, apesar da capacidade técnica atual, a realidade mostra uma concentração desigual de recursos em vez de distribuição equitativa. A obra do Direito à Preguiça de Paul Lafargue é explorada, contrastando com o movimento operário que buscava o direito ao trabalho. Lafargue argumentava pelo direito à preguiça, propondo que a humanidade já trabalhava o suficiente, e a tecnologia deveria ser aliada para proporcionar mais tempo de convívio familiar. O conceito de trabalho alienado é aprofundado, destacando a perda da dimensão realizadora quando as atividades são desempenhadas de forma automática e robótica. Máquinas introduzidas pelo Taylorismo e Fordismo contribuíram para a alienação, eliminando inovação e criatividade. A discussão culmina na importância da consciência no trabalho. Empresas modernas valorizam funcionários que compreendem e questionam as razões por trás de suas tarefas. Autonomia, iniciativa e criatividade tornam-se ativos essenciais, afastando-se da visão obsoleta de que um trabalhador deve ser obediente e servil. Este capítulo explora o dilema do trabalho na sociedade contemporânea, mergulhando nas complexidades filosóficas e sociológicas que permeiam nossas escolhas laborais. A obra continua a desafiar nossas percepções sobre o propósito do trabalho e a busca por significado na vida cotidiana. Pronto para a próxima etapa da jornada filosófica? Capítulo 3: Odeio segunda-feira. Ao iniciar o dia de trabalho envolto em melancolia, o autor propõe uma reflexão crucial sobre o propósito que impulsiona nossas atividades diárias. A pergunta central emerge: qual é o verdadeiro propósito por trás do que fazemos? A constatação é clara: se o único propósito é ganhar dinheiro, então o sofrimento é inerente a essa busca. Por outro lado, aqueles que buscam realização, reconhecimento e uma percepção autoral em suas atividades encontram uma motivação intrínseca, mesmo diante de desafios e desgastes. A análise se estende ao ambiente de trabalho e ao papel das empresas na promoção do bem-estar dos funcionários. A sugestão é que os departamentos de recursos humanos estimulem os colaboradores a repensar suas atividades, avaliando se estão alinhadas com seus propósitos individuais. A discussão avança para a natureza cíclica da vida humana, ancorada nos ritmos circadianos e nas estações do ano. O autor destaca que, embora a espera pelo fim de semana seja compreensível, a ansiedade excessiva pode prejudicar a experiência, impedindo o aproveitamento pleno desses momentos de descanso. A diversidade cultural também é explorada, observando as diferentes abordagens em relação ao tempo de trabalho e descanso. Sociedades agrícolas tradicionais, como a japonesa, adotam uma semana de trabalho de 6 dias, enquanto outras buscam reduzir as horas de trabalho para ganhar mais e trabalhar menos. A falta de equilíbrio na distribuição de tarefas nas empresas é apontada como uma fonte de problemas, resultando em sobrecarga para alguns e libertação para outros. A incapacidade de compartilhar responsabilidades reflete-se na gestão inadequada e na sobrecarga injusta de alguns indivíduos. O autor retorna a Karl Marx para destacar a necessidade de superar a falta de partilha de tarefas, evitando sobrecarregar alguns enquanto outros se veem livres.
Empresas inteligentes são aquelas que reconhecem os ciclos econômicos, mantendo uma visão estratégica que vai além de simples demissões em momentos de crise. A inteligência operacional torna-se crucial, destacando a importância de uma gestão equilibrada que promova a distribuição justa de tarefas e preserve o investimento feito na formação de seus colaboradores. Em suma, o capítulo aborda a complexa interação entre propósito, ciclos de trabalho e gestão eficaz para promover ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. A jornada rumo ao entendimento do porquê fazemos o que fazemos continua a desvelar-se, convidando o leitor a explorar as camadas mais profundas de significado em suas atividades diárias. Capítulo 4 – Rotina não é monotonia. No terceiro capítulo, o autor explora a dicotomia entre rotina e monotonia, ressaltando que a rotina, quando bem estruturada, pode ser libertadora e eficiente. A monotonia, por outro lado, é o verdadeiro inimigo da motivação. A rotina é apresentada como uma ferramenta organizadora que possibilita a execução eficiente de tarefas. Analogamente, o autor compara a rotina a procedimentos padrão em um avião, onde a repetibilidade é essencial para garantir a segurança. A repetição organizada é a essência da rotina, tornando-a valiosa. Entretanto, o autor alerta para o perigo de a rotina se transformar em automatismo, quando a repetição deixa de ser consciente e se torna mecânica. Aqui, reside a monotonia, que ameaça a motivação em todas as áreas da vida, desde o trabalho até as relações afetivas. O capítulo destaca a importância de evitar a automatização mental no trabalho, onde a atenção é perdida devido à monotonia. O autor utiliza exemplos, como um músico que realiza suas apresentações de forma automática, sem se conectar ao momento presente. Nesse contexto, o desgaste começa a se manifestar. A comparação entre a televisão como o chiclete dos olhos e a leitura automatizada ressalta como a monotonia pode minar a atenção e a retenção de informações. O autor compartilha a recomendação de usar lápis, canetas marca-texto ou o dedo ao ler para manter a leitura consciente e evitar a monotonia. O texto também aborda o papel da tecnologia e robotização no trabalho, destacando que seu propósito é liberar as pessoas do trabalho monótono, não da rotina organizada. O autor enfatiza que a rotina é crucial em situações críticas, como em um centro cirúrgico, onde seguir procedimentos é essencial para garantir a segurança do paciente. Por fim, o autor adverte sobre os perigos da monotonia, que incluem distração e riscos à integridade, seja em relações afetivas ou no ambiente de trabalho. O estado de monotonia é descrito como propenso a erros, atrasos e falta de soluções rápidas, devido ao aumento da distração. Dessa forma, o capítulo ressalta a necessidade de manter uma rotina organizada, consciente e eficiente, evitando que ela se torne monótona e comprometa a motivação e o desempenho em diversas áreas da vida. Capítulo 5 – A autoria da obra. Neste capítulo, o autor explora a importância da autoria e do propósito no contexto do trabalho no século XXI. Ele destaca a necessidade de transcender a simples busca pelo sustento, buscando uma vida com significado e colaboração. A discussão começa reforçando a ideia de desvincular o trabalho da alienação, da sensação de não pertencimento. O autor defende que as pessoas almejam não apenas realizar tarefas, mas também ter uma postura autoral em relação ao que fazem, semelhante ao espírito artífice da história ocidental. É comum, segundo o autor, ouvir no ambiente de trabalho que as pessoas não se reconhecem no que fazem. Esse reconhecimento vai além da remuneração, trata-se de uma busca por autoria. O desejo contemporâneo é ser autor da própria vida, fugindo da sensação de ser descartável e inútil. O autor argumenta que, em um mundo altamente tecnológico, a percepção de autoria torna-se desafiadora devido à diluição das autorias nos conteúdos digitais. No entanto, profissões simples, como a de um padeiro ou pipoqueiro, ainda conseguem manter essa percepção autoral. O movimento em direção à autoria é evidenciado pela popularidade de atividades manuais, como os livros para colorir. A analogia entre o ato de saborear e a busca por propósito destaca a importância de se experimentar naquilo que se faz. O autor explora a etimologia das palavras saber e sabor, destacando que a experiência pessoal é fundamental para o reconhecimento de autoria. O texto também aborda a ideia de espírito de dono nas empresas, incentivando os funcionários a agirem como se fossem proprietários. Essa percepção de dono visa evitar a alienação, permitindo que os colaboradores sintam que estão contribuindo de forma autoral, em oposição a meros executores. Em última análise, o propósito é apresentado como a antítese da alienação. Buscar autoria no que fazemos é essencial para construir uma vida com significado no mundo contemporâneo. Capítulo 6 – O trabalho que nos molda. Neste capítulo, o autor mergulha na ideia de que o trabalho não apenas reflete quem somos, mas também nos molda de maneira significativa.
Ele começa revisitando a evolução do conceito de formação em serviço nas décadas de 1960 e 1970, destacando como a carreira profissional é uma forma crucial de formação. Usando sua própria trajetória como exemplo, o autor destaca como sua identidade docente foi esculpida ao longo de 4 décadas, passando de professor de filosofia e teologia para comunicador. Ele sublinha a importância de eventos circunstanciais, como sua entrada na gestão pública ao lado de Paulo Freire, que o levou a assumir o cargo de secretário municipal de Educação de São Paulo. A narrativa destaca a interseção entre planejamento e fortuna, um conceito de Maquiavel que enfatiza a capacidade de unir virtude e circunstância. O autor reflete sobre como eventos inesperados, como a nomeação para a secretaria, contribuíram para a construção de sua identidade como articulador na gestão de pessoas. A criação de um programa de TV na PUC de São Paulo, após sua saída da secretaria, é outro exemplo de como o trabalho continua a moldar sua identidade. Mesmo que inicialmente não planejasse ser o apresentador, a ocasião e suas habilidades o levaram a desempenhar esse papel por 11 anos. O autor destaca a noção de realizar como um processo no qual o trabalho não apenas reflete a identidade, mas contribui para tornar a pessoa mais real. Ele inverte a perspectiva, sugerindo que aquilo que fazemos é também o que nos faz, citando Michelangelo ao dizer que todo pintor pinta a si mesmo. Concluindo, o autor aborda a evolução das razões por trás de suas atividades atuais, enfatizando que o trabalho contínuo é uma maneira de se manter como um fazedor e interromper tal atividade seria equivalente a se desfazer de uma parte de si mesmo. Assim, este capítulo explora como o trabalho é um escultor ativo na formação da identidade profissional. Capítulo 7 – A origem da motivação. Neste capítulo, o autor explora o conceito de motivação e sua relação com a busca da excelência no trabalho. Ele inicia abordando a frase antiga que afirma que motivação é uma porta que só abre pelo lado de dentro, ressaltando a subjetividade desse estado e que ela parte do indivíduo. O autor destaca a diferença crucial entre motivação e estímulo. Enquanto a motivação é um estado interno, uma atitude do indivíduo, o estímulo é externo e pode vir na forma de reconhecimento, premiação, retorno financeiro, entre outros. Ele enfatiza que, como gestores, podemos estimular nossas equipes, mas a verdadeira motivação parte do próprio indivíduo. O dever é discutido como uma forma de motivação em algumas áreas, especialmente na saúde militar, onde a obrigação já é suficiente para motivar a ação. No entanto, em atividades do cotidiano, como ser professor, empresário, pai ou mãe, a motivação é impulsionada pelo que desejamos, realizamos e que nos completa, permitindo que nos reconheçamos por nossas ações. A motivação é apresentada como uma atitude interna, revelando as razões pessoais para realizar determinadas tarefas. O autor destaca que a motivação vai além do dever e está relacionada à busca da excelência. A pessoa motivada busca ultrapassar a obrigação, não vendo a tarefa como ponto de chegada, mas como ponto de partida. A busca da excelência é ilustrada com exemplos cotidianos, como a apreciação de um bom garçom que vai além de suas obrigações, ou um médico que se interessa pelo paciente como pessoa, indo além da simples prescrição. O autor ressalta a importância de professores que ultrapassam suas obrigações para envolver os alunos no aprendizado. No papel de gestor, o autor destaca que não é possível motivar diretamente uma pessoa, mas é possível estimulá-la a encontrar a busca da excelência dentro de si. Isso pode ser alcançado por meio de diferentes abordagens, incluindo formação, reconhecimento, elogio, correção inteligente e o estabelecimento de metas e prazos. O capítulo conclui com uma brincadeira com as palavras, diferenciando motivação como estímulo interno e estímulo como motivação externa, enfatizando que, embora partam de lugares distintos, ambas têm a mesma intenção, impulsionar o indivíduo na busca da excelência. Capítulo 8 – O que mais desmotiva. O autor aprofunda a discussão sobre a desmotivação no ambiente de trabalho, destacando a importância crucial do reconhecimento como uma ferramenta eficaz para combater esse problema. Ele reitera que, em suas experiências como palestrante e consultor em empresas, identificou a ausência de reconhecimento como a principal fonte de desmotivação para os funcionários. Contrariando a crença comum de que a remuneração é o principal motivador, o autor enfatiza que o retorno financeiro, embora relevante, é relativo em comparação com o valor atribuído ao profissional. A narrativa continua explorando o impacto emocional de ser visto como apenas mais um empregado, sem receber o devido reconhecimento pelo valor, resultado e colaboração. A frustração resultante afeta significativamente a motivação dos colaboradores, sendo mais prejudicial do que a insatisfação salarial. Organizações que estão atentas ao capital humano, segundo o autor, adotam práticas de reconhecimento público, desde festividades até meios de comunicação internos, destacando até mesmo gestos aparentemente simples, como a foto do funcionário do mês. Ele compara esse reconhecimento ao recebimento de titulações acadêmicas, ressaltando a importância de sentir-se distinguido.
O autor explora o fenômeno da desmotivação quando a pessoa deixa de considerar sua atividade como algo valioso, algo pelo qual daria o sangue. A falta de autenticidade da empresa, que propaga valores inconsistentes com suas ações, é apontada como uma razão para a perda de energia e comprometimento. A ausência de reconhecimento manifesta-se de diversas formas, desde a injustiça percebida nas ações do chefe até a falta de adequação salarial. O autor destaca o sentimento de exploração quando o profissional acredita que seu valor não está sendo reconhecido devidamente. A analogia com a atividade militar, onde insígnias e símbolos nos uniformes representam as conquistas individuais, é usada para ilustrar a importância do reconhecimento. O autor enfatiza que a desmotivação surge quando a pessoa sente que perde a potência para realizar algo que julga não valer mais a pena. A narrativa explora a curiosa expressão "não vale a pena", questionando a associação da ideia central a um sacrifício ou castigo. A falta de reconhecimento agrava essa percepção, transformando o trabalho em algo que não vale a pena. O autor adverte os gestores sobre os perigos de elogios falsos ou excessivamente genéricos, que podem fragilizar mais do que motivar. Elogios exagerados podem criar uma falsa sensação de atingimento do ápice, enganando o profissional sobre seu verdadeiro potencial. A suposição de que sempre há espaço para melhorias é criticada, especialmente quando isso é usado como justificativa para nunca conceder a nota máxima. O autor argumenta contra a limitação imposta pelo estabelecimento de patamares de conclusão, destacando a importância de reconhecer e encorajar o crescimento contínuo. Concluindo, ele reforça que tanto a ausência de reconhecimento quanto o reconhecimento superdimensionado são abordagens equivocadas nas relações profissionais. O capítulo destaca a necessidade de implementar práticas de reconhecimento adequadas para criar ambientes de trabalho mais motivadores. Capítulo 9 – Trabalho com significação. Neste envolvente capítulo, o autor nos conduz através de uma reflexão profunda sobre o papel do propósito em nossas ações diárias. Ele indaga se o que fazemos é motivado pelo desejo de construir um legado significativo, pela busca da satisfação pessoal e orgulho, ou se é uma resposta à necessidade básica de sobrevivência. A narrativa começa explorando a ideia de que, se realizamos nossas tarefas apenas porque não há outra escolha, estamos agindo por uma razão, mas é a pior razão. Isso nos aproxima de uma existência automática, robótica e já determinada, semelhante à vida de outros animais que fazem o que fazem porque não têm opção. O autor destaca a importância de ter razões mais sólidas do que a mera necessidade de sobrevivência para alcançar uma vida consciente e resistir à alienação. Ele reconhece que, em alguns momentos da vida, não há alternativa senão realizar certas ações para garantir a sobrevivência. No entanto, aponta que, se tivéssemos escolha, poderíamos recusar atividades que não estão alinhadas com nossos verdadeiros motivos. A narrativa explora a diferença crucial entre a necessidade e a liberdade ao falar sobre razões. Enfatiza que a melhor razão para realizar qualquer coisa é porque queremos, não porque precisamos. Mesmo em situações de dificuldade material, o autor destaca que podemos fazer o que é necessário sem tornar a obrigação um suplício, enfrentando-a como uma circunstância a ser superada, não como um castigo divino. A discussão se estende ao mundo do trabalho, onde algumas pessoas veem suas atividades como provações, acreditando que o sofrimento é uma chance de purificação e salvação. O autor contrasta essa visão com a ideia de redenção, destacando a diferença entre aceitar passivamente as dificuldades e acreditar que há um momento de redenção ou vingança no futuro. Analogias literárias, como o conto O Capote de Nikolai Gogol e a Jornada do Herói de Joseph Campbell, são utilizadas para ilustrar diferentes perspectivas em relação ao trabalho e ao sofrimento associado a ele. O autor destaca a importância de ressignificar atividades no ambiente de trabalho, seja por meio de uma tomada de consciência interna ou de uma mudança de atitude por parte dos gestores. O capítulo aborda especificamente as dificuldades enfrentadas na área de teleatendimento e call centers, onde a alta rotatividade é comum devido à percepção dos funcionários de que estão ali apenas de passagem. O autor oferece recomendações às empresas para mostrar aos funcionários a profundidade da experiência, mesmo que temporária, e destaca casos de organizações que conseguiram reduzir significativamente a rotatividade ao adotar essa abordagem. A narrativa conclui com a ideia central de que, assim como estamos de passagem por um emprego ou pela vida, é crucial vivenciar cada experiência com densidade e significado. O propósito é apresentado como uma ferramenta decisiva na construção de uma postura engajada e na potencialização de nossas ações, tanto no trabalho quanto na vida em geral. A pergunta por que fazemos o que fazemos é reiterada como fundamental para a condução de uma vida significativa. Capítulo 10 – Ética do esforço. Neste intrigante capítulo, somos levados a refletir sobre a concepção de felicidade no ambiente de trabalho. O autor começa questionando se as empresas são realmente lugares onde as pessoas podem ser genuinamente felizes. A resposta, ele sugere, está no entendimento de que a empresa é um espaço onde podemos construir uma parte da nossa felicidade.
A narrativa aborda a ilusão de fazer apenas o que se gosta na vida, destacando que essa ideia é impraticável. O autor compartilha experiências pessoais, como seu forte vínculo com a atividade docente, ressaltando que, embora goste de ministrar aulas, há aspectos desagradáveis, como corrigir provas. Comparando o trabalho a uma dieta obrigatória, o autor enfatiza que o caminho para alcançar o que se gosta nem sempre é agradável. Ele observa um comportamento hedonista nas gerações mais jovens, ressaltando o desejo de fazer apenas o que gostam, mas destaca que a vida profissional não é marcada apenas por prazeres constantes. O autor argumenta que parte da geração atual não foi educada para compreender a transição entre desejo e realização, anseio e satisfação. Alguns jovens chegam ao mercado de trabalho sem a ideia de esforço, esperando que o emprego forneça tudo o que precisam. A narrativa destaca a positividade na nova geração, que busca compreender a razão por trás de suas ações. No entanto, ressalta a necessidade de preparação para o esforço que envolve tarefas nem sempre prazerosas no dia a dia. O autor enfatiza o papel dos gestores em equilibrar o oferecimento de um ambiente de trabalho prazeroso com a conscientização sobre a necessidade de realizar tarefas desgastantes. Ele destaca a importância de formar pessoas com compromisso, metas e prazos, mantendo a inovação e o senso de urgência. O capítulo aborda a ética do esforço, exemplificando com o caso do pianista Arthur Moreira Lima, que dedicou 40 anos de esforço diário para alcançar sua maestria. O autor alerta sobre a expressão "eu só quero fazer o que gosto", destacando que, muitas vezes, para obter resultados desejados, é necessário realizar tarefas que não são agradáveis no momento. O autor também aborda a ideia de compensação do esforço pelo resultado, citando Steve Jobs, que afirmava que a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que se faz. No entanto, o autor ressalta que é mais fácil procurar gostar daquilo que se faz do que fazer apenas o que se gosta. A narrativa conclui abordando a busca da felicidade na empresa. O autor questiona se é possível ser completamente feliz em algum lugar, afirmando que a felicidade não é exclusiva e hegemonicamente possível em nenhum território. Ele reconhece que a empresa é um dos lugares onde construímos condições para a felicidade, mas destaca que o trabalho em si demanda esforço. O capítulo encerra com a frase marcante: "Trabalhar dá trabalho". Capítulo 11 – Valores e propósitos. Neste capítulo, somos conduzidos por uma reflexão profunda sobre a importância de ter propósitos claros e éticos no trabalho. O autor inicia abordando a conexão entre a noção de propósito e os valores individuais. A pergunta central emerge: qual é a valia da minha vida? A narrativa destaca que a consciência sobre os propósitos está intrinsecamente ligada à compreensão dos próprios valores. O campo ético é apresentado como decisivo, pois lida com os valores que orientam a conduta na vida. O autor salienta a necessidade de propósitos que não sejam destrutivos, destacando que bons propósitos elevam tanto o indivíduo quanto a comunidade ao seu redor. A filosofia de Ortega Y Gasset é introduzida, enfatizando que o indivíduo não é uma mera identidade isolada, mas é moldado por sua história e interações. Da mesma forma, os propósitos éticos devem buscar elevar não apenas o indivíduo, mas também aqueles que o cercam. O autor destaca a força motriz interna que leva as pessoas a mudar de carreira em busca de propósitos mais significativos. Exemplos são dados, como médicos que escolhem trabalhar no resgate do SAMU e advogados que optam por contribuir em tribunais de contas, percebendo seus afazeres como tarefas cidadãs. O capítulo explora a evolução da motivação no mundo do trabalho, afirmando que a busca exclusiva por recompensas financeiras perdeu sua exclusividade. O autor argumenta que o modelo de trabalho centrado apenas no acúmulo patrimonial deixou de ser significativo para algumas pessoas, que agora buscam satisfação no trabalho além do ganho financeiro. O enriquecimento da sociedade é citado como um fator que contribuiu para essa mudança de perspectiva. O autor observa que muitos desejam que o trabalho proporcione satisfação, bens materiais, mas sem se tornar uma barreira para outras áreas da vida, como convívio familiar e lazer. A narrativa explora a ideia de que o trabalho deve proporcionar algo que vá além do acúmulo de patrimônio, destacando a importância da admiração. O autor expressa o desejo de ser admirado por características positivas, não apenas pela posse de bens materiais. A insatisfação é abordada de maneira dual, sendo reconhecida como positiva quando impulsiona a busca por algo melhor, mas negativa quando leva ao sofrimento constante. O autor destaca a importância de encontrar um ponto de serenidade para aproveitar aquilo que tanto se almejou. O capítulo conclui abordando os conflitos de crenças em relação ao trabalho, especialmente entre gerações. O autor explora a mudança de perspectiva da nova geração, que questiona a necessidade de seguir o modelo produtivo dos pais, buscando uma vida mais alternativa e focada na fruição. Em meio a esse conflito, o autor destaca a importância de encontrar um equilíbrio entre a recusa irredutível ao trabalho e a acumulação desenfreada.
Ele enfatiza que o trabalho deve ser guiado por um claro propósito, e apesar de reconhecer que a vida sem trabalho não é viável na sociedade, destaca que existem diversas possibilidades de existência além do modelo tradicional. No entanto, ele alerta para a necessidade de cautela, evitando cair na pauperização de propósitos. Por que fazer? E por que não fazer? Neste capítulo, somos guiados por uma reflexão profunda sobre a importância de escolher não apenas o que fazemos, mas também o que decidimos não fazer. O autor destaca que existem ações que, embora possíveis, são evitadas devido à consideração de princípios éticos e valores pessoais. A narrativa inicia com a frase "Por que faço o que faço?". Essa pergunta, por sua vez, é seguida por outra indagação: por que não faço o que não faço? O autor explora a ideia de que a identidade de uma pessoa está intrinsecamente ligada às escolhas que faz e às coisas que decide não fazer. Uma mensagem do Evangelho de Marcos é trazida à tona, enfatizando que ganhar o mundo não tem valor se a pessoa perder a sua alma. O autor destaca que, independentemente de convicções religiosas, essa mensagem ressoa fortemente ao conectar-se com a identidade e integridade pessoal. A ideia de alma é explorada não apenas como algo religioso, mas como aquilo que a pessoa se torna e não quer perder. O autor destaca que as escolhas éticas são fundamentais para preservar essa identidade, impedindo-se de perder a si mesmo. O capítulo aborda a necessidade de fazer escolhas conscientes, reconhecendo que toda decisão implica em abdicações. No contexto profissional, pode ser necessário abrir mão de certas oportunidades de crescimento ou ganho financeiro em prol da preservação dos valores pessoais. O autor destaca a importância do escrúpulo, referindo-se a ele como uma pequena pedra que incomoda, mas que também preserva de ações que podem comprometer a integridade. Esse conceito se aplica não apenas ao indivíduo, mas também às empresas, ressaltando a importância do compliance como prática diária, não apenas como discurso. O capítulo explora como a autenticidade se tornou crucial nas organizações, especialmente no que diz respeito à coerência entre discurso e prática. O autor destaca que o "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço" não é aceitável, e a empresa deve coincidir consigo mesma para construir lealdade e admiração. A narrativa aborda a percepção contemporânea de trabalho, onde a admiração se torna um fator essencial. Organizações que contribuem para o bem-estar da comunidade são mais admiradas do que aquelas focadas apenas em acumular riqueza. O autor destaca que as pessoas buscam mais do que empregos, buscam significado e propósito em suas vidas profissionais. O impacto da autenticidade nas relações com consumidores também é discutido. Empresas que conseguem oferecer propósito e autenticidade em seus produtos ou serviços são mais atraentes para os consumidores. O capítulo encerra com a reflexão sobre a dificuldade que certas indústrias enfrentam para oferecer propósitos atraentes. Enquanto algumas lutam para se afirmar, outras, como as focadas em proteção ambiental e bem-estar, encontram facilidade em seduzir talentos jovens. O autor finaliza enfatizando a importância de buscar caminhos honrados e negócios decentes, destacando que não devemos desperdiçar tempo, pois tempo é vida. Essa busca por significado, ética e autenticidade é retratada como essencial na arte de não perder a alma no trabalho. Capítulo 13 – Tempo, Tempo, Tempo. Neste capítulo, o autor explora a relação entre trabalho, tempo e escolhas, destacando como o tempo dedicado ao trabalho pode impactar outras dimensões da vida, como a convivência familiar. Ele apresenta dilemas comuns relacionados ao tempo, enfatizando que as escolhas feitas ao longo da vida determinam o nível de gratificação ou remorso no futuro. A narrativa começa com a ponderação sobre a necessidade de equilibrar o tempo dedicado ao trabalho e à convivência familiar. O autor reconhece os dilemas enfrentados por indivíduos que buscam acumular bens para proporcionar situações melhores à família, ao mesmo tempo em que se sacrificam em termos de tempo compartilhado. A ideia de propósito maior é introduzida, questionando qual é o propósito subjacente às escolhas feitas ao longo da vida. O autor destaca exemplos de pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de outros, como no caso de quem cuida de uma criança com deficiência, ressaltando a importância de escolhas conscientes. O autor compartilha sua perspectiva pessoal sobre o tempo, afirmando que não considera ter desperdiçado nenhum momento de sua trajetória. Ele destaca que cada decisão tinha uma finalidade que ultrapassava o campo do desperdício, e ao olhar para seus filhos e netos, sente uma satisfação imensa. A narrativa explora a insatisfação inerente aos seres humanos, relacionando-a à capacidade de escolher. O autor utiliza a metáfora de um jogo de movimentar letras ou números para formar sequências, comparando-o à necessidade de manter uma lacuna interior para preservar a humanidade. A sensação do oco, ou seja, a angústia, é valorizada como algo que mantém a possibilidade de escolha e liberdade. A reflexão sobre o tempo nos leva à discussão filosófica, incluindo as ideias de Martin Heidegger sobre a angústia como a sensação do nada.
O autor destaca que a insatisfação é benéfica, impedindo o automatismo e permitindo que as escolhas sejam feitas a partir da angústia, que é a possibilidade plena. A narrativa conclui abordando a importância da prioridade, destacando que prioridade é uma palavra sem plural. O autor ressalta a necessidade de fazer escolhas exclusivas e desenvolver a capacidade de autorrevisão e reflexão sobre as decisões tomadas ao longo da vida. O capítulo, permeado por reflexões profundas, convida o leitor a considerar o significado de suas escolhas, o propósito subjacente a essas escolhas e como a lacuna interior, a sensação do oco, é fundamental para a preservação da liberdade e da humanidade. Capítulo 14 – Futuros e Pretéritos. No 14º capítulo, o autor aborda o fenômeno da procrastinação, observando como muitas pessoas adiam a busca por suas paixões e desejos, frequentemente com a justificativa de que o farão em algum momento futuro. Frases como um dia, quando tiver tempo, refletem a tendência humana de postergar a realização de atividades prazerosas. A narrativa destaca a ideia de que, como sociedade, temos a percepção de um tempo passado em que éramos felizes, construindo uma idealização desse período. Essa busca por um Éden perdido é comparada às obras literárias O Paraíso Perdido de John Milton e Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust, evidenciando a tendência humana de acreditar que, em algum momento futuro, retornaremos a uma situação desejada. O autor adverte sobre a ilusão de postergar planos para a aposentadoria, ressaltando a importância do planejamento e da saúde para garantir que o tempo livre seja verdadeiramente aproveitado. A procrastinação é descrita como um distúrbio, indicando o medo subjacente à realização dos desejos adiados, pois a concretização pode não trazer a felicidade esperada. A narrativa explora a mentalidade de um dia vou ser. E como a procrastinação permite viver mais a expectativa do que a realização. O autor cita Fernando Pessoa para enfatizar o perigo dessa mentalidade, utilizando a expressão na véspera de não se partir nunca, ao menos não há que arrumar malas. A procrastinação é, assim, uma maneira de manter a expectativa, evitando o confronto com a realidade. A discussão sobre a facilidade aparente de realizar sonhos, como brinca o poeta Pablo Neruda, é apresentada como uma armadilha, já que as ideias no meio demandam tempo e esforço consideráveis. A procrastinação é, portanto, uma forma de desfrutar do imaginário sem enfrentar os desafios reais da realização. O capítulo aborda ainda a diferença entre desejo platônico e delírio, onde o primeiro é factível, enquanto o segundo é inatingível. Muitos procrastinam porque desejam o delírio, a fantasia, em vez do sonho realizável. A ideia de adiar projetos para a aposentadoria, como abrir uma loja ou um bistrô, é criticada, já que o indivíduo muitas vezes se ilude com a ideia do empreendimento, não com a realidade. O autor destaca a necessidade de reconhecer a diferença entre sonho e delírio, enfatizando que a procrastinação pode se tornar uma forma de escapismo, permitindo que as pessoas evitem enfrentar a dura realidade do processo necessário para alcançar seus objetivos. A narrativa conclui abordando a obsessão contemporânea pela felicidade, destacando como muitas pessoas vivem mais a expectativa de serem felizes do que a própria realização da felicidade. A metáfora da sala de espera da Casa da Felicidade ilustra como a expectativa muitas vezes é colocada em uma fila de espera longa, enquanto a vida passa. O capítulo provoca reflexões sobre a procrastinação, a busca da felicidade e a importância de viver o presente, não apenas esperar por um futuro idealizado. Capítulo 15 – Eu era feliz e não sabia. No 15º capítulo, o autor explora a importância do encanto e dos desafios tanto no ambiente de trabalho quanto na vida em geral. Ele destaca como é comum as pessoas reclamarem do cotidiano no trabalho, mas, se afastadas dessa rotina, começam a sentir falta da familiaridade e dos aspectos positivos que antes eram menosprezados. O autor ressalta a capacidade única dos seres humanos de refletir sobre o passado, avaliar escolhas e sentir falta do que não valorizavam no momento. Isso evidencia a consciência temporal, permitindo que nos enxerguemos tanto no palco quanto na plateia de nossas próprias vidas. No contexto do trabalho, o autor destaca a importância de não confundir a monotonia e a falta de estímulo com a natureza intrínseca do trabalho. Muitas vezes, a falta de motivação pode surgir não de um ambiente sem desafios, mas da própria atitude de não buscar mais desafios pessoais. A capacidade de avaliação crítica é apresentada como uma ferramenta valiosa para reconhecer quando a falta de motivação não é resultado do trabalho em si, mas de uma atitude conformista do profissional. O gestor é aconselhado a identificar sinais de desencanto na equipe e distinguir entre descontentamento causado por fatores externos e o desencanto com o trabalho em si. O autor destaca que a vida é mais gostosa quando há encanto no trabalho, que não se refere apenas à novidade, mas à vitalidade que a atividade proporciona. A perda desse encanto é apontada como um sinal de alerta, pois a desistência pode se instalar quando a atividade deixa de ser encantadora. A falta de desafios é apontada como um fator de risco para a motivação.
O autor critica a reclamação frequente nas empresas de que, ao atingir uma meta, ela é elevada. No entanto, ele contextualiza essa prática, explicando que no mundo dos negócios, a economia sofre um processo de corrosão de valor financeiro, e, portanto, elevar metas é necessário para manter ou aumentar a eficiência. O autor compara essa dinâmica ao esporte, onde a verdadeira emoção está em ser campeão repetidamente, não apenas uma vez. A ideia de escalar e buscar constantemente novos desafios é inerente à natureza humana. O capítulo conclui abordando a regra do mercado, comparando-a à citação da Rainha Vermelha em Alice através do espelho. A necessidade de correr para permanecer no mesmo lugar é interpretada como um paradoxo que reflete a lógica competitiva da sociedade contemporânea, onde é preciso avançar constantemente para se manter relevante. A mensagem central destaca a importância de manter o encanto, buscar desafios e compreender a dinâmica do mercado para enfrentar as complexidades do mundo do trabalho e da vida com sabedoria. Capítulo 16 – Lealdade à empresa até quando? O 16º capítulo aborda os dissabores frequentemente vivenciados no ambiente de trabalho e como a lealdade nas empresas tem evoluído ao longo do tempo. O autor destaca que, em muitos casos, o trabalho se torna desagradável devido à ausência de reconhecimento, injustiças na promoção, desprezo pelo trabalho realizado, humilhação diária e assédio moral. É ressaltada a importância de avaliar se esses dissabores são relevantes para o bem-estar do indivíduo e se podem ser contornados ou ignorados. Engolir constantemente situações negativas pode ser interpretado como coragem, mas, muitas vezes, é sinal de covardia, indicando que alguém está submetido a um sofrimento cotidiano sem procurar mudanças. O autor enfatiza que as empresas precisam estar atentas aos gestores quando os dissabores são frequentes entre os colaboradores. Um dos fatores que mais amarguram as pessoas nas organizações é a injustiça, especialmente quando envolve proteção e privilégios a alguns em detrimento de outros. A lealdade nas empresas, ao longo do tempo, passou por transformações. Antigamente, era baseada na reciprocidade, onde o empregado se dedicava à empresa e esta cuidava dele oferecendo benefícios como plano de saúde, clube, bônus e festas de confraternização. No entanto, nas últimas 2 décadas, a lealdade foi abalada por mudanças na economia e por práticas de redução de custos. A crise financeira de 2008 nos Estados Unidos desencadeou transformações significativas no mercado de trabalho global, resultando em um aumento do turnover. Empresas que anteriormente se referiam aos seus colaboradores como empregados passaram a adotar o termo colaboradores, simbolizando uma mudança simbólica, mas, diante de crises, muitos foram dispensados. O autor destaca a importância de a empresa cuidar dos momentos de crise com inteligência estratégica, evitando feridas que não serão facilmente sanadas. Ele argumenta que, ao cortar funcionários, a empresa não apenas reduz custos, mas perde investimento, já que investiu anos na formação daquele profissional. Algumas indústrias, como a automobilística, optam por redução de horas de trabalho em vez de demissões, preservando o capital humano. No entanto, o autor reconhece que esse modelo não se aplica a todas as áreas, especialmente aquelas que estão deixando de existir. A lealdade nas empresas, hoje em dia, é conquistada de maneira diferente. Reconhecimento, transparência nas relações, clareza nos planos para o futuro e tratamento justo são fatores essenciais. Se percebem cinismo e hipocrisia, os colaboradores não veem motivo para lealdade e, quando não se sentem mais interessados, podem decidir deixar a empresa. Capítulo 17 – Desenvolvimento gera envolvimento. Neste capítulo, o autor explora a evolução das práticas de educação continuada e corporativa desde o início dos anos 1990. Naquela época, a ideia central era que as empresas estruturassem formas de formação para seus trabalhadores fora do meio acadêmico, muitas vezes em parceria com instituições de ensino. Ao longo das últimas 3 décadas, ficou claro que as empresas reconhecem a importância de fortalecer as competências de seus funcionários. Contudo, a responsabilidade pelo autodesenvolvimento também recai sobre o próprio colaborador. A busca por qualificação é crucial para manter a empregabilidade em um mundo de trabalho em constante mudança. O autor destaca que, ao procurar cursos, especializações ou MBAs, o profissional está, na verdade, realizando 2 movimentos possíveis. Ele pode tomar essa decisão para se manter competitivo em relação aos colegas, o que pode influenciar em questões de emprego ou promoção, ou pode fazê-lo porque julga necessário aprofundar suas competências. A necessidade de qualificação é apresentada como uma urgência nos dias atuais. Há 30 anos, um trabalhador poderia passar décadas reproduzindo o que já sabia, aprendendo com a escola da vida. No entanto, o cotidiano acelerado atual exige um aprendizado mais acelerado, e isso vem por meio de atitudes intencionais, seja da empresa ou do próprio indivíduo. Do ponto de vista da retenção de talentos, o profissional tende a se interessar mais por permanecer em uma empresa que oferece oportunidades para aprimorar suas competências.
Ambientes de trabalho que possuem uma atmosfera pedagógica, onde os profissionais sentem que estão ultrapassando seus conhecimentos, são mais atrativos. A ideia de crescimento não está restrita a aspectos monetários ou hierárquicos, mas sim a sensação de estar crescendo profissionalmente. O autor compartilha uma experiência pessoal dos primeiros anos como professor, destacando a alegria de cruzar fronteiras de conhecimento e a importância de sentir-se mais capaz e competente. A busca pelo aprendizado contínuo é ressaltada como algo gratificante e motivador. Empresas que estimulam essa busca, criando ambientes de aprendizado, círculos de conhecimento e momentos de inovação, tornam-se lugares onde não apenas se aprende, mas também se ensina, compartilhando ideias, percepções e insights. Em suma, o capítulo enfatiza a importância do autodesenvolvimento e da busca constante por conhecimento como elementos-chave para o sucesso profissional em um mundo cada vez mais dinâmico e competitivo. Capítulo 18 – Motivação em tempos difíceis. Neste capítulo, o autor aborda os desafios enfrentados em momentos de adversidade econômica e instabilidade no mercado de trabalho. Ele começa destacando a natureza cíclica da economia e como as oscilações podem afetar a motivação dos profissionais, especialmente em setores que passam por períodos difíceis. O autor ressalta que assim como é necessário aprender a lidar com a abundância, os profissionais também precisam desenvolver a habilidade de enfrentar restrições e momentos de escassez. Ele compara essa necessidade à disciplina de fazer dieta quando se enfrenta problemas de saúde, destacando a importância de encontrar caminhos mesmo em períodos desafiadores. Ao longo do capítulo, o autor discute a realidade do mercado de trabalho, reconhecendo que situações de desemprego podem ocorrer por razões diversas, incluindo crises econômicas, dispensas equivocadas ou mudanças nas necessidades da empresa. Ele enfatiza que culpar individualmente o profissional demitido é frequentemente injusto. O autor oferece conselhos práticos para quem enfrenta a perda de emprego, encorajando a busca de alternativas financeiras temporárias, como venda de produtos, colaboração em projetos temporários ou oferta de aulas particulares. Ele destaca a importância de não se retrair diante da situação, mesmo reconhecendo que passar por momentos de turbulência é perturbador. A persistência é um tema central no capítulo, com o autor ressaltando que, apesar das dificuldades, é fundamental manter o esforço diário na busca por novas oportunidades. Ele incentiva a utilização desse período para investir no aprimoramento de competências, como estudo, leitura e participação em cursos gratuitos. O autor reconhece a realidade emocional do desemprego, incluindo o impacto na autoestima, mas destaca a importância de manter uma atitude proativa e não se afundar em autocomiseração. Ele utiliza expressões como sacudir a poeira e cita a famosa frase "vou a fundo ou nada", ressaltando a necessidade de reerguer-se após um revés na carreira. O capítulo conclui enfatizando que momentos de penumbra são parte natural da vida, assim como ciclos econômicos. O autor compartilha sua perspectiva de que, embora possa ter sido derrubado, ele sabe que não foi dominado, o que lhe dá coragem para enfrentar as adversidades com a confiança de que encontrará forças para se levantar novamente. Capítulo 19 – Organizações com propósito. Neste capítulo, o autor explora a ideia de empresas que adotam uma abordagem mais socialmente responsável e como isso pode afetar a motivação dos profissionais. Ele destaca que algumas organizações não veem o lucro como um fim em si mesmo, mas como resultado de ações que beneficiam a comunidade. A abordagem é consequencialista, ou seja, avalia a justiça do lucro considerando o impacto que ele gera na comunidade, indo além da simples negociação de produtos ou serviços. O autor aponta que trabalhar em uma empresa com uma função social, que busca o bem da comunidade além do lucro, pode tornar o ambiente mais atraente e prazeroso. Ele exemplifica essa abordagem com empresas, como a indústria de cosméticos, que estabelecem vínculos com a preservação ambiental e o trabalho solidário, atraindo talentos que se identificam com essas práticas. No entanto, o autor alerta que essa projeção para a sociedade torna essas empresas mais suscetíveis a escrutínio, sendo necessária uma consistência entre a imagem projetada e as práticas reais. O autor também aborda a visão histórica do lucro, destacando que, originalmente, a palavra lucrum em latim significava engano e estava relacionada ao termo logro. Ele explora a influência da religião cristã, especialmente as reformas luterana e calvinista, na percepção do lucro como resultado justo por serviços prestados, produtos vendidos e colaboração com a obra divina. A ideia de que o trabalho dignifica o homem, associada ao protestantismo, é discutida, assim como a visão contemporânea do neopentecostalismo, que combina a ideia de que Deus provê com o esforço e contribuição próprios. O capítulo conclui abordando a diversidade de motivações para trabalhar em uma empresa, destacando que para alguns profissionais a admiração pelo produto ou a afinidade com a marca são fatores motivacionais, indo além do retorno financeiro. O autor ressalta a atual facilidade para criar startups e a importância da inovação e criatividade nos negócios, concluindo que, na nova lógica de empresas socialmente relevantes, o critério de ter uma causa confere justeza ao esforço e ao lucro.
Capítulo 20. A empresa me sustenta, eu a sustento. Neste capítulo, o autor destaca a importância da formação contínua e do investimento no desenvolvimento individual como elementos fundamentais para a sustentabilidade e competitividade das empresas. Ele ressalta que, apesar de não haver uma relação direta e linear entre formação e aumento de competitividade em um mundo complexo, as organizações diferenciadas são aquelas que valorizam a qualificação permanente de seus colaboradores. O autor reforça a clássica frase: se você não acredita que educação é um bom investimento, tente investir em ignorância. Ele argumenta que não investir na formação implica em uma perda significativa de competência e qualidade, e que a liderança deve priorizar a formação contínua para garantir o sucesso futuro da empresa. Ele destaca a importância da educação continuada para manter a vitalidade das ações, competências e habilidades dos colaboradores. Além disso, o autor menciona que algumas empresas vão além, oferecendo oportunidades para o aprimoramento da sensibilidade, envolvendo atividades relacionadas à música, poesia, artes plásticas e ecologia. No atual cenário de crescente interdisciplinaridade e conexões múltiplas, as organizações precisam de profissionais capazes de pensar o novo, enxergar além da moldura e buscar soluções para desafios futuros. O autor destaca a importância de formar multiespecialistas, pessoas com autonomia para construir novas competências. Ele cita o filósofo John Dewey, que afirmou: é preciso aprender a aprender. Essa capacidade de aprendizado contínuo confere autonomia aos profissionais. O autor enfatiza a necessidade de equilibrar a formação estratégica a longo prazo com a formação específica e imediata, adaptando-se à velocidade das mudanças nos processos produtivos e conhecimentos. A palavra de equilíbrio é destacada como fundamental, indicando a necessidade de posicionar o recurso humano não como uma commodity, mas como parte essencial da estratégia da empresa. O autor reitera que as empresas vivem de resultados obtidos através da competência das pessoas e, portanto, investir em talentos é crucial. A retenção de bons profissionais, segundo o autor, envolve a percepção de que a empresa investe neles. O investimento em educação é citado como uma forma de reconhecimento, gerando bem-estar e gratidão. O autor argumenta que quando a empresa demonstra gratidão pelo trabalho dos colaboradores, estabelece um nível mais elevado de fidelidade e lealdade. Concluindo, ele destaca que o investimento em educação não apenas prepara os trabalhadores para os desafios do mercado, mas também contribui para o crescimento coletivo, resultando em uma relação sustentável e um propósito corporativo valioso. Paciência na turbulência, sabedoria na travessia. Neste capítulo, o autor inicia com um poema de Mário Quintana que expressa o esquecimento amoroso. A partir desse contexto poético, ele introduz a importância de seguir 3 caminhos para evitar o fracasso na carreira. O primeiro caminho mencionado é ensinar o que se sabe. O autor destaca a necessidade de compartilhar conhecimento e ser reconhecido como alguém que contribui para o fortalecimento da equipe. Enfatiza a importância de demonstrar ambição em vez de ganância, buscando o crescimento coletivo. O segundo caminho é praticar o que se ensina. Ele ressalta a importância da coerência entre palavras e ações, destacando que é crucial adotar uma postura consistente e estar disposto a assumir o que é considerado correto. O terceiro e mais relevante caminho é perguntar o que se ignora. O autor alerta sobre os perigos de não demonstrar constante atenção para ampliar as capacidades. Ele destaca a importância da humildade ao reconhecer que ainda há muito a aprender, fazendo referência à famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei. O autor ressalta que projetos e metas são horizontes que indicam as possibilidades e limites de progressão, sendo necessário entender que esses horizontes não são obstáculos, mas fronteiras. Ele destaca que a carreira exige atitude e iniciativa, sendo um constante fazer em vez de apenas receber. A construção do equilíbrio entre intenções e condições é priorizada, com ênfase na ideia de que o equilíbrio deve ser dinâmico, assemelhando-se ao movimento de uma bicicleta. O autor conclui expressando a ideia de caminhar para o futuro com propósito, esforço e alegria, ciente de que desafios exigem paciência na turbulência e sabedoria na travessia. Mário Sérgio Cortella é um renomado filósofo, escritor e educador brasileiro. Possui mestrado e doutorado em educação e é professor titular na pós-graduação em educação da PUC-SP. Além de sua atuação acadêmica, Cortella teve uma carreira política como secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992, tendo anteriormente trabalhado como assessor especial e chefe de gabinete do professor Paulo Freire. Cortella é conhecido por sua participação como comentarista na Rádio CBN, contribuindo para programas como a Academia CBN e Escola da Vida. Com uma vasta produção literária, ele é autor de mais de 20 livros, abordando temas como trabalho, ética, educação e convivência. Algumas de suas obras incluem Qual é a tua obra?, Educação, Convivência e Ética, Vida e Carreira, Um equilíbrio possível? Em parceria com Pedro Mandelli, Ir pensar bem nos faz bem.
Ao encerrarmos esta jornada através das palavras sábias de Mário Sérgio Cortella em Por que Fazemos o que Fazemos, quero expressar meu sincero agradecimento por dedicar seu tempo a este audiolivro. Nas reflexões do autor, exploramos temas cruciais como propósito, trabalho, carreira e a busca constante por significado em nossas ações. Espero que as ideias compartilhadas aqui tenham sido não apenas informativas, mas também inspiradoras. Lembre-se de que cada ação, por menor que seja, carrega consigo a capacidade de transformar não apenas a sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Que as palavras do professor Cortella sirvam como combustível para a busca constante do equilíbrio, do propósito e da realização. Em sua jornada, que você encontre motivação para ensinar o que sabe, praticar o que ensina e continuar perguntando, mantendo-se sempre em busca de conhecimento e crescimento. Agradeço novamente por nos acompanhar. Que o conhecimento adquirido aqui ilumine seus caminhos e contribua para uma vida com mais significado, propósito e sucesso. Para adquirir seu livro físico, deixei um link na descrição e fixado no primeiro comentário. Beijo no coração, até o próximo.